Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar especificamente de danças indígenas, africanas e afro-brasileiras. Basicamente, antes da gente começar a falar aí de habilidade dessas coisas, a gente precisa entender o que é uma dança indígena, o que é uma dança africana e o que é uma dança afro-brasileira, né? Então vamos começar aí pela questão dos indígenas. Indígenas são os povos que estavam no Brasil antes da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses no Brasil, certo? E obviamente eles têm as danças deles sem grande influência dos povos europeus que chegaram aqui, né, em meados de 1500. As danças africanas, a gente vai estar falando da cultura da África, lembrando que a África é um continente, né, obviamente, não é um país, e que a gente vai estar falando da cultura desse continente e de várias etnias, né? Claro que a gente não consegue falar de todos, eram muitas tribos na África. E por último, a gente vai falar das danças afro-brasileiras, que são danças relacionadas à África também, e mais que foram influenciadas quando chegou no Brasil pela cultura, pela junção dessas culturas europeias e africanas e indígenas. É uma junção bem grande, a gente vai falar melhor mais para frente. Na verdade, o que tem de mais bonito no Brasil é essa mistura, e as pessoas menos estudadas acham que não, mas os afro-brasileiros têm uma influência bem grande aí na nossa cultura brasileira. E a habilidade que a gente vai trabalhar é pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação. Então, pesquisar e analisar essas diferentes formas de expressão, de se expressar, de representar e de encenar nas danças de matriz indígena, que vem dos índios, de matriz africana, que vem da África, e afro-brasileiras, reconhecendo e apreciando composições de danças de artista. Então a gente vai ver algumas composições, nesse caso a gente vai ver uma coisa bem étnica, bem cultural hoje, né? Grupos e coletivas paulistas e brasileiros de diferentes épocas. Essa parte aí a gente vai deixar para uma aula aí mais para frente, de coletivos paulistas e brasileiros, né? A gente vai tentar ver uma coisa um pouco mais estrutural e inicial aí, a princípio, né? E aí a primeira coisa aí que a gente tem para falar sobre isso é o que é dança. Se a gente procurar no dicionário, vai estar escrito o seguinte: que dança é uma sequência de movimentos estéticos acompanhados de música. Eu procurei no dicionário Michaelis. Sim, a dança é uma sequência de movimentos físicos, corporais. Ah, mas um pendrive pode dançar? Existe sim dança de objetos, dança de sombra, mas aí é um papo muito mais para contemporaneidade, né? Então, basicamente, é quase sempre com o corpo. E a palavra estética não significa necessariamente bonita. A gente pode fazer uma dança com a intenção de que ela não seja bonita, mas a intencionalidade da estética ela é sempre importante, como pode ser também feita para ser bonito, isso é estética. E ela pode ou não ser acompanhada de música. Existem danças sem música, e não são poucas, certo? E por isso que eu coloquei aí, ó, expressando ideias, emoções e sentimentos sustentados ou não pela música, porque pode ter ou não a questão da música. A gente vai começar falando aí das danças indígenas, né? Que nessas tribos indígenas a arte ela tem uma conotação utilitária. O que isso significa? Ela serve para uma coisa útil para eles, né? A, a dança está sempre ligada a costumes e rituais de tribos, tipo nascimento, celebração, passagem de idade, morte, culto à mata, às divindades e mitos religiosos. Lembrando que os índios, eles não veem a religiosidade, a religião como nós vemos, por um motivo muito simples. Os índios entendem a religião mais como uma energia, uma força, e não eles entendiam, né? E não necessariamente uma entidade. Depois eles vão trazer a questão das entidades e tal. Então é um culto mesmo à vida, às matas. E aí quando a gente fala que é uma questão utilitária, cantar parabéns para você, o bolinho, é uma questão utilitária para essa sociedade, para nossa sociedade. Eles tinham também danças para todas essas ocasiões, sejam religiosas, essa questão mais de espiritualidade, seja para eventos que aconteciam na tribo. E aí vai depender também muito da tribo, porque são muitas também,
né, a gente se engana em pensar que o povo indígena brasileiro é um só. São vários povos indígenas com diferentes costumes e etnias, tá? Então, indo aí para a tela, a gente vai ver, eu deixei aqui a parte de mostrar a página do YouTube e tudo mais para vocês terem acesso a que canal é esse, ao que nós estamos vendo. Ó. É do Zeca Ligiero este canal, só para a gente ter os créditos da coisa, né? Então vamos ver só um trechinho, a gente não vai ver muito de todos, porque senão esse vídeo fica muito comprido. E aí a gente vai reparar aqui, logo a princípio, que aparece uma coisinha aí. Vamos ver se... Percebem? Aqui, ó, que eu falei das etnias, ó. Tribo Kakirixocó. É o nome da tribo que dança isso. Essa já é outra tribo, outra etnia. Voltando aí para a nossa ideia aí de slides, passando para o próximo, a gente vai falar de duas danças específicas, que é a catira, que pode ser chamada também de catereté, que é uma dança marcada por batida dos pés e das mãos dos dançarinos, né, que são chamados de catireiros, né? Eu tô lendo ali o slide, mas basicamente a catira é uma dança indígena em que as mulheres que participavam, os homens que participavam, as mulheres não participavam. Hoje já tem mulheres entrando, mas inicialmente eram só os homens que participavam, tá? Que aí a gente vai ver aí um trechinho, que é aqui a minha segunda aba aqui, Catereté. Vamos ver se vai carregar, quanto tempo demora isso aqui. E aí já de cara eu peço para vocês observarem o seguinte, ver se vocês conseguem identificar. Quem está dançando são pessoas brancas ou pessoas indígenas? Esse é um ótimo exemplo de uma dança indígena que foi assimilada pelo homem branco quando chegou. Muito comum no sul do Brasil, região do Paraná, e ali descendo, né? Não tem descendo na geografia, mas indo mais ao sul. A gente fala descendo porque o mapa mostra o sul embaixo, né? Mas não existe isso, né? A Terra é redonda né? Mas indo mais ao sul do Brasil. Então já é uma dança que foi assimilada pelo povo português. E aí, continuando aqui, a gente vai ter também o toré. E aí, esse sim, a gente vai ver que ela é um ritual indígena, né? Símbolo de resistência e união entre os índios da região Nordeste. Então, a gente sai do Sul e vai lá para o Nordeste. Normalmente, eles dançam ao ar livre e em círculo. Isso é muito comum para o índio, porque ele não tem salões de festa, essas coisas. Sempre com pisada forte, porque essa pisada é parte da música também, não é só a dança. E ao som de maracas, né? Na verdade, uma espécie de chocalho.
E aí a gente vai ver essa dança, já vou passar para a próxima, mas ainda dos indígenas que a gente poderia ver, que a gente pode pesquisar, tem cururu, sairé, cuarupi, jacundá, né? E toré, dança do toré é a mesma que a gente vai ver agora. Por que que a gente não vai ver todas? Porque ficaria um vídeo extremamente comprido, né? Então vamos ver aqui o toré. Uma dança circular, com batida dos pés, esse balançar de maracas, né? Esses chocalhos. É interessante observar também que tem adereços, né? Que são lanças e cocares, né? E figurino, né? Uma pintura corporal. A gente vai perceber que esses índios já são índios mais modernos, né? Porque eles usam roupas já que são roupas aqui da civilização branca, da nossa civilização, né? Sem necessariamente se a nossa civilização é branca, se tá certo dizer isso, eu acho que não. E aí a gente vai falar agora das danças africanas, são as danças da África, né? Elas eram relacionadas mais ao dia a dia dos povos, né? Eles dançam para agradecer os deuses, as divindades, em ritual de passagem, que é diferente de aniversário, né? Eu falei aniversário nos índios, mas não é aniversário também, é ritual de passagem. Eles não contam o tempo. Esses povos antigos não contavam o tempo no nosso calendário. Esse calendário que nós temos, ele é chamado de gregoriano, porque ele foi desenvolvido por um papa, chamado Papa Gregório. E aí, obviamente, tem essa coisa do ano zero ser o ano de Cristo. Para as civilizações indígenas e africanas, essa coisa de Cristo nem chegou a eles, né? Foi chegar depois da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses no Brasil e tudo mais, né? Então eles agradecem nascimento, morte, colheita, guerra, alegria, tristeza, contra doenças especificamente, não a favor das doenças. E ritual de passagem está falando quando o menino começa a caçar ou a menina vai casar, isso tudo são rituais de passagem, tá? A gente tenta manter os rituais de passagem ainda na nossa civilização, né? E aí aqui a gente tem duas danças, que é a Gedra e a Kizomba. Elas são bem diferentes, tá? Vocês vão ver a Gedra e vocês vão ver que ela parece muito uma dança do pessoal que a gente chama de turco, dos islâmicos lá. E aí a gente não pode lembrar que parte do Oriente Médio ali, que boa parte da África é dessa religião, né? Mas a gente está falando aí da região do deserto do Saara ali, que é bem ali daquele povo do Oriente Médio. E a Kizomba é um tipo de dança que a gente pode considerar uma dança de salão, que nem salsa, merengue, valsa, que são danças de salão. Por que a Kizomba pode ser considerada uma dança de salão? Porque ela é dançada em duas pessoas juntas e tem passos específicos. É isso que configura uma dança de salão. Provavelmente algumas escolas de dança de salão hoje já ensinam essa modalidade, né, de dança. Eu vou mostrar aqui mesmo um pouco menor, porque a gente vai ver só um pedacinho.
sei que a gente estranha, mas cada movimento, cada mãozinha que parece meio perdida, ela significa uma coisa. E todas as pessoas em volta, elas sabem o que significa. Normalmente relacionado aos 4 elementos aí, quando a gente tá falando da Guedra, tá? E agora a gente vai ver uma kizomba. Outras danças foram se agregando, por exemplo, a salsa. A salsa não é uma dança que se dançava lá no reinado do rei Luís XIV na França, né? É por isso que eu acho que pode ser agregada aí às danças de salão, porque ela é uma dança que tem os parâmetros. Por isso que eu até pus aí no texto escaparmos os moldes eurocêntricos, ou seja, se a gente esquecer um pouco que a nossa sociedade venera as coisas da Europa, né? Que é uma pena, na verdade. E agora a gente vai falar um pouco, a gente não vai, né? Nós vamos falar um pouco sobre as danças afro-brasileiras, que são danças que foram trazidas para o Brasil e adaptadas como um meio de escapar das regras do homem branco durante a época da escravatura. Esse texto está muito ruim, mas eu vou deixar ele assim mesmo. Na verdade, a ideia é a seguinte: essas danças elas vêm como as danças africanas, das tribos africanas, porque os escravos são de lá e eles eram proibidos de fazer algumas coisas. Por exemplo, treinar luta, como a capoeira. Então, os escravos eles davam um jeito de ir enrolando o homem branco para poder continuar mantendo sua cultura. Então eles iam falando que era para uma coisa X, que era só uma dança de uma festa. A capoeira é o melhor exemplo. A capoeira é uma luta. Obviamente os homens brancos não queriam que os negros lutassem, porque eles eram escravos, eles iam querer fugir, lutar não é legal. Então eles proibiam quando era uma luta. Mas aí os escravos diziam que não era uma luta, que era uma dança tradicional deles e que não era nada religioso nem nada disso. E aí era permitido que eles dançassem isso. E eles disfarçam essa luta de uma dança, que vira a capoeira que a gente conhece hoje, aqui no Brasil, que é uma dança, né? Uma dança lutada, mas é uma dança. E sincretismo religioso significa também que os negros brasileiros, os escravos, eles eram obrigados a serem católicos, que era a religião oficial do Brasil na época. Então eles substituíam as suas divindades da sua terra para as divindades católicas, né? Então fica essa coisa, assim. Então, por exemplo, eles vão chamar Santa Bárbara, que é uma santa católica, eles vão falar, vou rezar para Santa Bárbara. Na verdade, eles estavam dizendo que iam rezar também, né? Fazer uma oração para Yansan, que é uma divindade lá da África. E isso vai se juntando de um jeito que cria-se religiões que são sincréticas, que misturam um pouco de cada uma delas. Que é, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. Pelo menos em sua origem, né? Então aí eu já até falei, ó, da capoeira, que é uma mistura de arte marcial. Deixa eu tirar meu rosto daqui para vocês poderem ler tudo. Que ela é uma mistura de arte marcial com dança, né? Música, esporte, ela é bem completa, né? E o frevo,
também foi trazido como exemplo, por ser uma das principais danças tradicionais brasileiras, que é aquela do que tem aquele guarda-chuvinha colorido, também é uma dança aí que vem da questão africana. Mas para apreciação, para a gente ver, eu trouxe na verdade um maculelê, que é menos conhecido, e uma congada. Né? Esse maculelê, ele é são duas crianças, são várias crianças, né? De um centro social, uma professora chamada Esmeralda, que ensinou eles a dançar para mostrar que qualquer um pode dançar, não precisa ser profissional ou muito ligado a coisa. E depois a gente vai ver umas congadas lá da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Isso é retirado de um filme, muito bonito, por sinal, tá? Então vamos lá, que eu vou pôr agora no YouTube para vocês verem grande. Ó, eu tinha aberto aqui os... Tá carregando. Vamos lá, com paciência a gente chega lá. Essa é o maculelê. Totalmente possível de fazer, né? Viram crianças fazendo. E ficou bonito. Esse é o maculelê, ele usa essas madeiras para também ser parte da música, né? Ele bate, é na batida certa. E esse próximo que a gente vai ver, ele é tirado de um filme chamado, acho que é Congados de Ouro Preto mesmo o nome do filme. E é um projeto do Vincent Moon e da Priscila Thelmo. E é produzido pela Fernanda de Abreu na Fever Films, que é uma produtora. Então vou colocar aqui para vocês. Oi na beira do mar, oi que nego chorou. Oi na beira do mar, oi que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor. Ao ver Ouro Preto é uma cidade maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de visitar um dia, ou quem já visitou, pode contar. É lindo lá. Por hoje é isso. A gente se encontra na próxima para falar um pouco mais sobre dança. Vamos nos aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais das companhias que fazem a coisa hoje, que dançam hoje, né, na contemporaneidade. E é isso. Espero que vocês tenham bons estudos e tenham gostado aqui desse conteúdo. Até mais.